Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, a proposta do parlamentar do PSD relativamente aos artigos 273 e 265 são fáceis de explicar. No caso concreto, o artigo 263, o que se pretende é que a defesa nacional tenha como finalidade a garantia contra qualquer agressão ou ameaça que se projete no espaço nacional e não, propriamente como até aqui, quando há ameaça externa. Ou seja, há aqui uma substituição da expressão ameaça externa por qualquer agressão ou ameaça que se projete no território nacional. E depois vou explicar um bocadinho com maior pormenor e maior detalhe esta alteração e o porquê desta alteração. O 265, basicamente, é uma sistematização, uma reconfiguração do artigo em que se acrescenta às incumbências que já estão atribuídas no âmbito de defesa nacional uma nova incumbência, diríamos assim, ou melhor dizendo, se detalha uma nova incumbência que é a de, só um segundinho, por favor, é incluída apenas a expressão ou incumbência participação em missões externas para proteção dos interesses nacionais. Ou seja, mantém-se todas as incumbências, faz-se uma reorganização e um reordenamento, portanto, uma nova sistematização, incluindo, portanto, esta nova incumbência, que aliás é praticada e é exercida, ou constitucionaliza esta incumbência como missões externas para a proteção dos interesses nacionais. Quanto à questão do 273, basicamente o que eu gostaria de dizer em seguinte e em síntese era isto. A limitação conceptual que existe hoje na nossa Constituição, em que reserva para a defesa nacional aquilo que são as atividades para fazer face às ameaças externas e para a segurança interna, as atividades que dizem respeito às ameaças internas, é uma delimitação que foi sempre controversa ao longo da história, ao longo de todas as revisões constitucionais. Basta consultar os documentos existentes e as atas sobre as diferentes revisões constitucionais para se perceber que esta discussão nunca foi isenta de controvérsia e que, do nosso ponto de vista, hoje está claramente ultrapassada. Daí a razão de ser de apresentarmos esta proposta. E há duas razões principais que eu gostaria de esgrimir. A primeira, desde logo, é que é o próprio texto constitucional que nos diz, basta olhar para o artigo 275, que nos diz que as Forças Armadas não estão impedidas de serem chamadas a intervir no domínio daquilo que nós chamamos de ameaças internas. Não estão. O próprio texto constitucional diz que as Forças Armadas podem ser chamadas, complementarmente, a intervir naquilo que são domínios de ameaças internas. Por exemplo, quando estabelece como incumbência das Forças Armadas a colaboração em missões de proteção civil. São consideradas ameaças internas. Quando atribui tarefas relacionadas com a satisfação de necessidades básicas e com a melhoria da qualidade de vida das populações. Tudo isto diz respeito a ameaças internas. Igual entendimento resulta quando olhamos para a legislação ordinária. Basta ler a Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas ou nos socorrermos daquilo que é o conceito estratégico de defesa nacional para percebermos que, de facto, as Forças Armadas podem ser chamadas a tarefas, a desempenhar tarefas ou incumbências que dizem respeito eminentemente a ameaças internas. E depois, o segundo argumento, e assim que consideramos o mais importante, é que hoje as ameaças e os riscos que se colocam a qualquer Estado não são ou não se enquadram, em regra, em perfis eminentemente ou exclusivamente localísticos. Isto é, muitas das ameaças que nós conhecemos e muitos dos riscos que nós conhecemos, não é possível, em determinado momento, dizer elas ocorrem interno ou externamente. É muito difícil perceber se elas ocorrem interno ou externamente. E não faltam exemplos, e os seus deputados conhecem-nos todos. Quando nós pensamos no terrorismo, quando nós pensamos na proliferação de armas de destruição maciça, quando nós pensamos na cibercriminalidade, quando nós pensamos nos ataques biológicos ou químicos, quando nós pensamos na pirataria, isto são ameaças que, por vezes, é difícil saber se elas ocorrem, tendo como ponto de partida o território nacional ou se vem do exterior. É mesmo muito difícil. Ou quando falamos de riscos,
como as alterações climáticas, como os atentados ao ecossistema, como quando falamos dos incêndios florestais, como quando falamos da pandemia, tivemos essa experiência. Tudo isto são riscos que muitas vezes é difícil identificar se eles começam dentro de um território nacional ou fora do território nacional. Isto é, se os podemos classificar como ameaças ou riscos iminentemente internos ou como ameaças ou riscos iminentemente externos. Portanto, nem sempre é possível, na maioria dos casos, estas novas ameaças, novos riscos, nós não podemos mesmo precisar onde é que eles têm início. Ora, neste contexto, é absolutamente crucial, do nosso ponto de vista, maximizar aquilo que são os pontos de referência que permitam uma detecção atempada e que permitam, naturalmente, uma intervenção ajustada a cada momento. E, neste contexto, nós não podemos excluir a defesa nacional. Não a podemos excluir. Ora, não podendo excluir, seria importante que nós, enfim, constitucionalizássemos, ou melhor dizendo, que, do ponto de vista daquilo que é a intervenção da defesa nacional, ela não ficasse circunscrita apenas àquilo que são ameaças externas, mas a toda e qualquer ameaça ao território nacional, pelas razões que eu esgrimi. E não há nenhuma conflitualidade com aquilo que são depois tarefas de segurança interna e aquilo que são tarefas de defesa nacional. Aliás, pelo contrário, uma formulação neste sentido reforça até a necessidade de haver não só reforça a importância de uma articulação, como uma melhoria da articulação daquilo que são as forças de segurança e aquilo que são as forças de defesa nacional. E isso alcança-se com uma formulação deste tipo. Para terminar, e como eu disse que há da controvérsia, ou melhor dizendo que esta discussão nunca foi de controvérsia, eu socorro-me da intervenção preferida por Freitas do Amaral, se me permite, Sr. Presidente, a quando da discussão, não de uma revisão constitucional, mas exatamente a quando da proposta da Lei de Defesa Nacional das Forças Armadas, em que, a dado passo, e ele, Freitas do Amaral, enquanto Ministro da Defesa Nacional, em que, a dado passo, ele dizia que a recusa do conceito mais amplo, ou seja, de um conceito mais amplo que englobasse as ameaças internas e as ameaças externas como algo que poderia estar atribuído às Forças Armadas, a recusa do conceito mais amplo visa, sim, evitar que o cidadão menos esclarecido ou grupos minoritários e antidemocráticos possam encontrar em formas demasiado amplas ou ambíguas pretextos de caráter conceptual para basear apelos a intervenções militares à margem das instituições democráticas ou contra as regras e os processos constitucionais. Portanto, esta concepção que nós hoje conhecemos foi politicamente justificada por determinado momento histórico que hoje não se verifica. Era só. Muito obrigado, Sr. Presidente.